A paz do Senhor. Deixar aqui para os irmãos mais uma palavra. Amém? Ela está em João 10:1, que diz assim: na verdade vos digo, que aquele que não entrar pela porta no curral das ovelhas, mas subir por outra porta, é ladrão e salteador. E no versículo 9 diz assim: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Amém? Aqui está falando da importância do nosso pastor. E o nosso pastor é Cristo. Nosso pastor é aquele que pagou um preço de cruz por nossas vidas. E nós temos que nos colocar como ovelhas, né? A ovelha precisa do pastor. A primeira característica da ovelha, ela é muito dócil. Ela não é irritada, ela não é arredia, ela não é briguenta, ela não é contendeira, ela não é murmuradora, ela é dócil. É um animal que não tem dentes, nem dentes tem, não tem veneno, não tem nada, é um animal doce, manso, dócil, né? E é um animal que é medroso, ele não é ousado para fazer aquilo que ele quer, sem ao menos estar ouvindo a voz do pastor delas. Então, nós temos que nos colocar como essa ovelha, esse animal, né? Que a ovelha, ela só ouve a voz do pastor dela, ela sabe distinguir. Nós temos que saber distinguir a voz de Deus e aquela voz que não é de Deus, que até parece, mas não é. Então, nós temos que ter discernimento para distinguir, para não entrarmos em lugares perigosos. Mas aí, o nosso Cristo, ele vem com um cajado que lá no campo ele tira dos arbustos, né? O pastor de ovelhas, ele tira do arbusto com aquele gancho que tem no cajado, ele traz para perto dele, não deixa cair no abismo, não deixa se embaraçar no arbusto, né? Um jornal de Istambul disse que uma ovelha caiu no abismo e as outras 1.500 foram atrás dela e todas morreram. O perigo também de uma ovelha que está sem visão, que não ouviu a voz do pastor e não teve posicionamento de ovelha, levar outras ovelhas para a morte, para o precipício. Está com as ovelhas, tem aparência de ovelhas, tem lã, tem a mesma visão ou a falta de visão que as ovelhas, mas não está na direção, não ouviu a Cristo, ouviu a si mesmo. Então, que nós não sejamos essa ovelha, que nós não sejamos essa ovelha que leve outras para o abismo, para o precipício. Temos que ouvir a voz do nosso Deus, temos que saber distinguir. Será que estamos caminhando com ovelhas que realmente ouvem a voz de Deus, que estão no caminho do Senhor? Ou que já estão tão cheias de si que até se equiparam à potência do pastor e acham que já pode decidir, discernir e fazer conforme a tua visão. Mas a ovelha, ela não tem visão. Então a nossa visão tem que ser na visão do nosso pastor, de Cristo, da palavra, na visão da palavra, na visão do direcionamento dele. Aleluia! Deus seja louvado por essa palavra. E a ovelha, quando ela está ferida, ela é carregada nos braços do pastor. Então, para isso, nós temos que saber que aquele único responsável de curar as nossas feridas, de passar um bálsamo no nosso coração, até mesmo pelo convívio com outras ovelhas que podem nos ferir, outras ovelhas que podem nos levar para o abismo, que podem nos fazer cair. E quando a ovelha cai, ela não pode ficar muito tempo no chão, porque pressiona o pulmão dela e ela morre. E o pastor vai lá à noite e levanta a ovelha. É assim que Cristo vai fazer na minha e na tua vida. Quando você estiver cansada, estiver caído, estiver prostrado, estiver desanimado, ou alguém te fizer cair por algum motivo. Ninguém faz ninguém cair, mas tem momentos que às vezes nos fazem. Sim, tropeçar em algo, alguma coisa, alguma situação. Então, o próprio Cristo vai nos levantar, vai nos dar as mãos
e vai nos levantar para que não fiquemos caídos e nem morramos na nossa fé, na nossa direção e no nosso foco, que é Cristo. Aleluia. Mas ele também, o Senhor, deixou pastores na terra para cuidar de nós, para ser os nossos mentores. Pessoas maduras passam a sua experiência para outras pessoas, assim diz a palavra, mulheres e homens mais maduros. Então, que nós também estejamos alinhados com o nosso pastor, com o nosso mentor espiritual. Que nós ouçamos a voz, os conselhos, os direcionamentos, mas que nós sejamos ovelhas obedientes, de bênção. Ovelhas que primeiro servem e seguem a Cristo e depois obedecem a Deus e também honram e obedecem o seu pastor. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Então, que nós sejamos como as ovelhas. A ovelha do pasto dócil, que mesmo quando faltar a nossa visão será a mesma de Cristo, Ele vai nos dar visão. Que nós abrimos o nosso ouvido para ouvir a voz do nosso único pastor e que nós não levemos outras ovelhas para o abismo. Aleluia! E também que nós não sigamos ovelhas desalinhadas, ovelhas que nos levam para lugares perigosos. Vamos tomar cuidado, vamos discernir. Aleluia! Amém? Glória a Deus! Nós somos ovelhas que vamos ouvir a Cristo, nós vamos obedecer, nós não vamos entrar em perigo porque nós não quisermos obedecer. Aleluia! A obediência procede à honra. Glória a Deus! Que sejamos humildes para reconhecer também quando nós precisamos aceitar a mentoria dos mais experientes. Aleluia! Glória a Deus! Deus seja louvado por essa